Olá, meus irmãos, aqui é o pastor Antônio Júnior e eu desejo que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Se você chegou até aqui hoje, é porque Deus tem um plano na sua vida. Deus já tem promessas para você e nada e ninguém é capaz de frustrar os planos dele. Você crê nisso? Por isso eu vim aqui hoje para te entregar uma mensagem que saiu do coração do Senhor diretamente para o seu coração. Deus tem algo muito importante para te falar. Uma palavra que, se você ouvir com atenção e colocá-la em prática, você verá que as suas orações vão começar a tocar o céu. Sabe quando você acha que a sua oração não está passando do teto? Você ora, você jejua, mas parece que nada muda. Eu costumo dizer que a fé abre as portas de Deus para o milagre, mas é a paciência que mantém a porta aberta até que o milagre chegue na sua vida. Então eu vou te ensinar como ter mais paciência, como orar da maneira certa, de forma que Deus te atenda. E eu te garanto, vai valer a pena. E no final, nós vamos orar juntos, né, irmãos? Deus vai fazer maravilhas. Nós aqui temos formado uma grande corrente de fé, de oração. Somos uma grande família, graças a Deus. Eu sei que tem pessoas aqui que por algum motivo não têm ido à igreja, não têm buscado a Deus na igreja, na comunhão com outros irmãos. E de certa forma, nós estamos unidos aqui na mesma fé. Por mais que estejamos distantes fisicamente, nós estamos unidos no mesmo coração. Eu não estou dizendo aqui que você não deve procurar uma igreja. Pelo contrário, eu sou a favor de frequentar uma igreja. Eu frequento uma que é a Igreja Presbiteriana do Brasil. Tem sido uma bênção na minha vida. E eu desejo que você também encontre uma que pregue a palavra do Senhor, que tenha pessoas amorosas que vão poder te ajudar na caminhada com o Senhor, tá bom? E como eu não falo de religião aqui, eu quero apenas que você se fortaleça na palavra. Porque se você estiver baseado na palavra de Deus, ninguém te tira desse caminho. Nem o diabo, nem as pessoas, nem as mentiras das ideologias deste mundo, nada vai te arrancar da presença do Senhor, tá bom? Eu quero aproveitar e te convidar a se inscrever aqui no meu canal. Você que ainda não é inscrito, é só você clicar nesse botãozinho inscrever-se, está bem aqui abaixo do vídeo, não paga nada. E quando você clicar nesse botão, vai aparecer um sininho bem aí do lado. Clique também nesse sininho e selecione a opção todas para que você receba os próximos vídeos diretamente no seu celular, onde você estiver. Se você não souber como fazer isso, peça ajuda para alguém aí da sua casa, tá bom? Então nós vamos começar agora o nosso momento de oração, de meditação na palavra. Eu quero ler para você uma passagem que mostra o encontro de Jesus com um homem chamado Bartimeu, que eu tenho certeza vai mudar a forma com que você enxerga ao Senhor. Olha só o que está escrito em Marcos capítulo 10, o versículo 51 e o 52. "O que você quer que eu lhe faça?", perguntou Jesus. O cego respondeu: "Rabi, quero enxergar." Jesus lhe disse: "Vá, pois sua fé o curou." No mesmo instante, o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Aleluia! Olha que coisa linda, irmãos. Aqui nós vemos Jesus curando este homem que era cego de nascença, um homem que tinha um anseio de ser curado, mas mesmo assim Jesus perguntou a ele: "O que você quer que eu lhe faça?" Ou seja, seja específico, fale exatamente o que você quer. E como o pedido daquele homem estava alinhado com a vontade do Senhor, ele foi curado instantaneamente, no mesmo momento. Deixa eu dizer uma coisa, muitas vezes, irmãos, nós chegamos diante do Senhor com o coração cheio de pedidos, não é verdade? Pedimos por saúde, por livramentos, por prosperidade, por sucesso, entre tantas outras coisas. Mas você já se perguntou se aquilo que você pediu é aquilo que o Senhor realmente acha que você precisa? Eu falo isso porque tem muitas vezes que a gente pede algo e a gente está tão decidido àquilo que queremos que não questionamos a Deus se realmente é da vontade dele. Muitas vezes nós oramos, por exemplo, para que Deus cure as nossas doenças, alivie nossas dores, nos proteja de acidentes. Muitas vezes nós oramos, por exemplo, para que Deus nos cure completamente, para que Deus tire toda dor, todo o incômodo. Mas será que o Senhor quer que nós sejamos apenas saudáveis fisicamente? Ou será que Ele também se preocupa com a nossa saúde espiritual, emocional e mental? Será que muitas vezes Deus não permite que a gente passe por lutas, por provações, para nos ensinar a confiar no seu cuidado? Eu acredito que sim. Muitas vezes a resposta não vem do jeito que queremos,
porque Deus ainda quer trabalhar no nosso coração. Ele quer nos ensinar alguma lição. Eu creio que o Senhor é soberano, que Ele está no controle de tudo. E a única certeza que eu tenho no meu coração é que Deus é bom e que as suas misericórdias duram para sempre. Então, quando Ele não me responde da maneira que eu quero, eu procuro agradecer. Eu procuro pedir: Senhor, me ajude a confiar em Ti e não duvidar do Seu amor. Amém? Irmãos, da mesma forma, tem muitas pessoas que pedem para que Deus abençoe os seus negócios, aumente seus rendimentos, multiplique os seus bens. Mas será que Deus quer apenas que a gente seja rico materialmente? Ou será que Ele também permite que nós enfrentemos dificuldades financeiras para nos mostrar que Ele é o nosso verdadeiro tesouro? Pense nisso aí. Tem muitas pessoas que são cristãs, que amam a Deus, mas o dinheiro tem seduzido elas. A vontade de enriquecer muitas vezes tem sido mais buscada do que a vontade de ser generoso, a vontade de ser obediente e de ter as riquezas espirituais com o Senhor. E ainda tem aquelas pessoas, irmãos, que oram para que Deus realize os seus sonhos, para que reconheça os seus talentos, para que promova os seus projetos. Mas você acha que o grande plano do Senhor para nós é que nós sejamos famosos, admirados pelas pessoas? Ou será que Ele também se preocupa com a nossa humildade e Ele permite que muitas vezes a gente fracasse, a gente seja rejeitado para nos ensinar a depender somente dEle e buscar a sua glória e não a nossa? Eu acredito que até mesmo nas derrotas, nas perdas, nos fracassos, Deus permite que aconteça na nossa vida. A Bíblia diz que o nosso coração é desesperadamente corrupto e a sua doença é incurável. Então, muitas vezes, nós somos levados por aquilo que achamos que é o melhor, mas só Deus sabe realmente o que pode ser melhor para nós. Amém? Irmãos, então na mensagem de hoje, Deus quer que você reflita se o seu coração está alinhado com o dele e se você está buscando a sua própria vontade ou a vontade do Senhor. E a passagem que nós lemos agora há pouco, Jesus faz uma simples pergunta a Bartimeu: o que você quer que eu te faça? E aquele homem cego sabia muito bem o que ele queria. Ele queria enxergar. E tem uma coisa aqui que é importante de lembrar antes de nós continuarmos. Bartimeu não só teve a sua visão restaurada, mas ele também encontrou a salvação. Ele percebeu que Jesus era muito mais do que um simples curandeiro. Quando aquele homem chama Jesus de Rabi, ele estava reconhecendo Cristo como Salvador e decidiu segui-lo desde então. Isso significa que quando nos aproximamos do Senhor, Ele pode nos dar muito mais do que pedimos ou imaginamos. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui que veio no meu coração. Você já orou pedindo para conhecer mais a Deus, para conhecer mais do seu coração? Eu falo isso porque muitas vezes nós pedimos muito poder, pedimos unção, pedimos a glória de Deus. Mas nós devemos pedir também que Deus revele o seu coração. Irmãos, tem coisas que Deus quer falar com a gente que nós nem damos atenção. Lembra daquela passagem do filho pródigo? O filho simplesmente pediu a sua parte da herança e o pai sabia que não tinha lugar para ele no coração do seu filho. Então ele atendeu o desejo daquele menino, mas ele se perdeu pelo mundo afora. E muitos de nós temos dificuldades em ouvir a voz do Pai, em ouvir os seus conselhos. Certa vez, Jesus estava na casa de Marta e Maria, e Marta ficou correndo de um lado para o outro, tentando agradar Jesus, querendo fazer algo que ela achava que seria bom para Jesus. Mas naquele momento Jesus disse: Marta, Marta, você anda muito ansiosa e preocupada com tantas coisas, mas Maria está aqui aos meus pés, está aqui buscando aprender de mim, que sou manso, que sou humilde, e ela escolheu a melhor parte, e dela não lhe será tirada. Olha, irmãos, eu oro a Deus todo dia, pedindo que Deus me revele o que está no coração dele. Eu sempre oro a Deus pedindo: Senhor, são tantas pessoas esperando o momento da oração. Por favor, me dê uma palavra que possa alimentá-las e alinhar o coração delas com o teu. Irmãos, esse é o meu maior desejo. Eu, como pastor, sinto um desejo muito grande de te encaminhar em direção ao coração do Pai, porque eu sei que quando você alegra o coração do Pai, quando você deseja o Senhor acima de todas as coisas, Ele mesmo concede os desejos do seu coração. Aleluia! É isso que está escrito no Salmo 37. Deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do seu coração. Glória a Deus! Então eu quero te perguntar, qual é o desejo do seu coração? Apresente isso a Deus.
Mas antes disso, busque ao Senhor, busque o coração do Pai, busque alinhar a sua vida com a dele e com certeza os milagres irão te acompanhar. Bondade e misericórdia certamente te acompanharão todos os dias da sua vida e você verá a misericórdia do Senhor. Amém? É isso que está escrito no Salmo 23, um salmo tão conhecido, mas tão pouco praticado, porque não temos deixado o Senhor ser o nosso pastor, aquele que cuida de nós e que nos direciona. Então, irmão, só para resumir a mensagem de hoje, Deus é Pai, Deus nos ama, e se Ele perceber que algo vai nos prejudicar, se Ele perceber que estamos pedindo algo que pode ser prejudicial para nós, Ele não vai fazer, pelo menos no presente momento. Ele pode esperar um pouco mais, até que você esteja preparado para receber o que Ele tem para você. Mas eu quero que você saiba que no coração de Deus só existe boas intenções a seu respeito. O Senhor diz em Jeremias 29:11: Eu é que sei os pensamentos que tenho a seu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Você crê nessa promessa? Eu creio, irmãos. E Deus uma vez perguntou para mim: meu filho, qual é o fim que você deseja? E eu falei para Deus o seguinte: Senhor, eu quero um dia ter uma família, eu quero um dia poder ter filhos, com uma esposa abençoada, um ministério frutífero, um ministério que vai alcançar muitas pessoas. E eu quero também, Senhor, não ter que depender de ninguém financeiramente. Eu quero ter o meu próprio dinheiro. Irmãos, ali o Espírito Santo tocou no meu coração. É como se ele dissesse o seguinte: tá bom, meu filho, eu vou fazer. Mas sabe de uma coisa, quanto maior o sonho, maior o preço a ser pago. Muitas serão as provações, mas eu te darei a vitória. Eu concederei os desejos do seu coração, no tempo certo. Basta que você confie em mim e não saia da minha presença. Irmãos, foi isso que o Espírito Santo tocou no meu coração naquele dia. E hoje eu estou aqui para te falar: não desanime, continue buscando ao Senhor e pare um pouco de ficar focando nas bênçãos. Confie que o Senhor é bom, Ele é misericordioso e se Ele se agradar do seu coração, não tem limites para o que Ele possa fazer. Aleluia! Então nós vamos falar com o Senhor agora e eu quero pedir que no final você compartilhe esta oração. Eu posso te pedir esse favor? Clique depois no botão compartilhar, selecione o botão do WhatsApp e aí você vai ver a fotinha das pessoas. Eu conto com a sua ajuda para que esta mensagem alcance mais e mais vidas e você será usado pelo Senhor hoje. Eu tenho certeza, as mensagens que você vai encaminhar, as pessoas vão comentar: nossa, muito obrigado por esta oração. Obrigado, Deus falou comigo. Amém? Aleluia. Então vamos orar. Se você puder, feche os seus olhos, porque eu quero orar pela sua vida agora. E ore junto comigo também. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença mais uma vez para Te louvar e Te agradecer pelo dom da vida. Obrigado, meu Pai, por cada irmão e cada irmã que o Senhor tem colocado no meu caminho. Eu sinto um amor tão forte, meu Pai, por cada um. É como se fôssemos da mesma família. É como se essas pessoas estivessem aqui do meu lado, meu Pai. E eu sei que só quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Pai, obrigado por esta família na fé que temos formado aqui no meu canal. Todo dia, meu Pai, o Senhor tem me sustentado, o Senhor tem me alimentado com a Tua palavra, para que eu possa transmiti-la a cada um dos meus queridos irmãos. Pai, se eu que sou humano sinto um amor por cada um, imagine o Senhor, meu Pai. O Senhor provou o seu amor por nós, tendo Jesus morrido na cruz por nós pecadores. Nós que temos andado tão longe da verdade, nós que muitas vezes somos rebeldes, egoístas e queremos que o Senhor cumpra todos os nossos desejos. Pai, nos perdoe, Senhor, porque muitas vezes o nosso coração é mau. O nosso coração cobiça as coisas terrenas e não se preocupa com as bênçãos espirituais. Eu sei, meu Pai, que cada um aqui tem o seu pedido específico. Alguns pedem por cura, outros pedem por um milagre financeiro, outros pedem por um relacionamento. Mas, Senhor, eu sei que o Senhor é poderoso para realizar os nossos desejos. Eu sei que o Senhor é poderoso para responder nossas orações. E eu te peço, sonda o nosso coração. Vê se há em nós alguma coisa que ainda precisa ser mudada. Jesus, estamos dispostos a renunciar ao pecado. Estamos dispostos a romper com qualquer coisa que nos afaste de Ti. Ó Senhor, a Tua palavra nos tocou profundamente hoje, meu Pai.
e não queremos mais andar de acordo com os nossos próprios caminhos, Senhor. Queremos ser parecidos com Jesus, na prática das boas obras, na comunhão com os irmãos. Pai, nós queremos ser parecidos com o Senhor, queremos perdoar nossos inimigos, queremos interceder por eles, Pai, porque eles estão cegos espiritualmente, e queremos te dizer que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pai, não seja feita a nossa vontade, que muitas vezes é egoísta, mas nós queremos trilhar os teus caminhos, ainda que a gente tenha que carregar a cruz, ainda que a gente vá por caminhos que a gente não gostaria. Queremos te adorar, até mesmo no meio do deserto, até mesmo no meio da provação. Ó Senhor, ouve o nosso clamor hoje, meu Pai. Quantos agora estão chorando, Pai? Estão no fundo do poço emocional. Pessoas que estão cansadas fisicamente também, não estão suportando as batalhas da vida. Senhor, eu sei que tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei que se o Senhor nos fortalecer, nós ainda percorreremos muito, ainda não é o nosso fim. Pai, esta pessoa que está no hospital agora, meu Pai, ela está num momento muito fragilizado, mas ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque o Senhor é aquele que alivia as nossas dores, as nossas angústias, e o Senhor nos ajuda a encontrarmos pastos verdejantes, momentos de repouso, onde a gente pode se conectar contigo. E neste momento, meu Pai, eu faço uma oração por essa pessoa específica que já não tem mais saída nesta vida. Jesus, se o Senhor libertar essa pessoa, ela está prometendo agora que ela vai te servir até o último dia da vida dela. Ela está prometendo ao Senhor em oração que se o Senhor libertar ela desta dor, desta aflição, deste momento de angústia, o Senhor será o pastor dessa pessoa. Ela vai te seguir, Jesus. Senhor, ouve esse clamor, esse voto que essa pessoa está fazendo. E eu creio, meu Pai, que grandes serão os milagres, grandes serão as vitórias, mesmo que essa pessoa passe por lutas, que ela nunca venha se desviar dos teus caminhos, meu Pai. Dê força ao cansado, fortalece a mente e o coração de cada pessoa que está me ouvindo. E neste momento, Jesus, eu estendo as mãos e eu oro pela cura física de cada pessoa enferma neste momento. Cada pessoa enferma seja curada, em nome de Jesus. Receba o livramento. Você que tem sentido dores nas costas, dores nas juntas, você que não suporta muitas vezes as dores e até não consegue sair da cama, seja curado em nome de Jesus. Você que muitas vezes sente um cansaço, uma preguiça, e você fica preocupado porque você não tem forças mais para se levantar. Em nome de Jesus, levante daí. Levante pela fé no Senhor Jesus. Repreenda todo o mal. Eu cancelo, eu anulo toda a força das trevas, toda a opressão contra essa pessoa. E eu te digo, você está livre em nome de Jesus. Nunca mais você estará acamado desta maneira, estará prostrado desse jeito. Nunca mais. Creia na sua libertação em nome do Senhor Jesus. E Jesus, eu te peço também por aqueles que estão endividados, aqueles que tomaram decisões erradas na vida financeira e hoje estão colhendo consequências negativas. Senhor, dá sabedoria, abre portas onde não existe mais e dê mais uma chance para essa pessoa, Pai. Ela está disposta a te obedecer, a fazer aquilo que a tua palavra manda, mas dá vitória para o teu povo, meu Pai. E todos os outros pedidos de oração eu apresento diante de ti e eu te peço, meu Pai, realiza conforme a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, não podemos guardá-la apenas para nós.
E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles. E depois, nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso, vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom? Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações, o inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora, nas Tuas mãos, as nossas preocupações, medos e angústias. Ó meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós Te agradecemos pela fé. Cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A Tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Deus, nós Te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, este é apenas o começo.
Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante, pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então declare assim: tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia! Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar. E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação. Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais. Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das Tuas asas, que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas.
dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo. Pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante. Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor. Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí, quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira: Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho. Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a Tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os Teus anjos, Senhor, até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz o milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo jugo, toda opressão, toda tristeza, todo cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa: isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar. Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente. A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente.
E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou, e naquela noite Deus lhe concedeu a graça. E ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação. Que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge. Porque a Tua palavra nos diz, em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos nessa paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: Pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo. Mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu. Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família. Então nós vamos orar agora. Nós já estamos encerrando o salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora. Dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguirmos firmes em direção à eternidade. A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até ele, de forma alguma ele lançará fora.
Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou o seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque Ele não tinha pecado, mas Ele fez isso por amor a você. E Ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta, e na adversidade eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia. E eu te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam Te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar, eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.